Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Sabadão, dia 4 de janeiro, muitas notícias, então se você quer saber tudo que tá rolando no Botafogo, fica ligado que eu vou falar a partir de agora. Galera, importante a gente lembrar que a espinha dorsal do time está mantida, apesar de 11 saídas até aqui. Carlos, vai sair mais gente? Pode ser que sim, já que a janela ainda está aberta e, naturalmente, o clube tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, né, gera todo esse interesse, não só do mercado brasileiro, mas principalmente do mercado internacional. Por enquanto, do time titular, Thiago Almada, saída certa, né, ele veio para o Botafogo já com um pré-contrato ali para ir para o Lyon, e o Luiz Henrique, que já revelou, ele, o staff dele, que quer jogar na Europa imediatamente. Porém, o Textor ainda tenta convencê-lo, né, de que talvez a melhor jogada agora fosse permanecer no Botafogo por conta de seleção brasileira e por conta do Super Mundial no meio do ano. Tá? Então, assim, há uma possibilidade. Falando do Pantera, o André Rizek, jornalista do Sport TV, trouxe ontem a informação de que o Botafogo trabalha internamente com o desejo, né, de só negociar o Rei das Américas, tá? Por 60 milhões de euros, tá? Mas, Carlos, o Luiz Henrique não vai para o Lyon. O problema todo do Lyon é essa questão justamente das finanças, né? Então, se não tiver nenhuma proposta próxima aos 60 milhões, o Luiz Henrique deve sim ir jogar no clube francês, né? Continuar companheiro aí do Almada, né? Mas o Botafogo seria muito bom, né? Tanto para o caixa da Igor Holden e do próprio Botafogo, que essa venda acontecesse certamente um valor de Premier League, né? Vamos recapitular algumas grandes transações, né, dos últimos anos. Vamos voltar até no Vini Júnior, né? O Vinícius Júnior, o próprio Hendrick e recentemente o Estevão, né? Jogadores que foram negociados na casa dos 45 milhões, né, de euros. Sendo que o Estevão tem ainda uma possibilidade de bônus de chegar, um bônus de 15 milhões, então chegaria a esse valor de 60 milhões. Então, a informação do Rizek Botafogo vende o Luiz Henrique, naturalmente, mas imagina algo na casa dos 60 milhões de euros, o que é um valor bastante alto. Em contrapartida, a gente sabe que o Luiz Henrique ainda, né, tem aquela questão toda lá do cartão amarelo na Europa, investigação. Então isso seria também uma coisa que, de certo modo, diminuiria um pouco o valor de mercado até que tudo seja muito bem esclarecido. Tá? Falando ainda de Europa, de Premier League, o Fulham deve apresentar uma proposta pelo nosso Kamehameha, né, Igor Jesus, nosso camisa 99, nos próximos dias. Uma proposta ali que seria de 30 milhões de euros, tá? Então mais ou menos metade do que o Botafogo quer pelo Luiz Henrique. O Botafogo, a partir de 30 milhões, né, se possível chegando a 35 milhões de euros, pode sim negociar o centroavante titular do Botafogo e da seleção brasileira, tá? Mas aquela história, né? Por enquanto não tem nada formalizado. Acredita-se que nos próximos dias o Fulham pode de fato fazer essa proposta. Então, voltando ao time titular, por enquanto só Almada e LH fora, né? Mais 11 jogadores saíram, né? E isso tem tudo a ver com aquela fala do próprio John Textor no final do ano passado, né? Dizendo vender muito e comprar mais, né? Essa a política aí da Igor Holden, né? Então, jogadores que saíram, tá? E eu vou falar aqui a lista de jogadores que tinham contrato justamente até o final do ano passado, né? Até agora, 31 de dezembro. Gatito Fernandes, Pablo, que a gente nem conta, né? Adrielson, que a gente já sabia também que vinha por apenas um período de 3 meses, Rafael, que se aposentou, Marçal, Tietê, Eduardo, que acabou de fechar com o Cruzeiro, ser apresentado lá na Raposa, e Oscar Romero, tá? Todos tinham contrato até dezembro de 24. O que a gente sabe é que o Botafogo até tentou, né, negociar alguma coisa ali de renovação com o próprio Eduardo, mas no sentido de reduzir vencimentos do jogador, que acabou não aceitando. Galera, ainda tô resfriado, tá? Vocês me desculpem, mas essa época do ano
muito calor no Rio de Janeiro e a gente entra de ar-condicionado, sai de ar-condicionado, calorão, então é isso, não tem edição, aqui é vida real, tá? Então esses jogadores já deixaram o Botafogo. A gente ficou sabendo também que o Hugo, né, vai se apresentar no Vitória na semana que vem, né? Foi falado até inicialmente que o Hugo seria envolvido na negociação com o Ceará, né? Que o Botafogo está querendo o zagueiro Davi Ricardo, de 24 anos, mas o Hugo já tinha assinado, né? Até o Vene Casagrande publicou a assinatura já do Hugo indo por empréstimo para o Vitória, tá? O que tem essa galera em comum, tá? Que eu acabei de citar aqui, esses jogadores de saída. Eram jogadores que na maioria tinham salários muito altos, tá? Para serem reservas do Botafogo, né? Caso do Marçal especificamente, enfim, do próprio Eduardo, né? Então o Botafogo está, além de tudo, né, fazendo uma redução na folha salarial, né, a chamada oxigenação da folha salarial, tá? Para agora poder também trazer novos jogadores. E eu sei que a galera está ansiosa aí por essas contratações começarem a brotar, né? Mas as coisas não são tão simples assim, né? Levam algum tempo. A gente lembra, ano passado foi da mesma forma, muita gente se revoltando, o Botafogo só está negociando, não está comprando ninguém, e depois veio uma sequência grande de contratações, né? Inclusive surpreendentes positivamente. Ainda tem alguns jogadores que estão próximos também de sair do Botafogo, casos do Lucas Alter, do próprio Tiquinho Soares e do Danilo Barbosa, né? O Danilo Barbosa já foi pauta na negociação com o Santos pelo zagueiro Jair, não quis ir para o Santos, já foi pauta também na negociação com o Bragantino pelo Luan Cândido, também não está muito afim de sair, então vamos esperar, né? Botei na thumb, vamos logo para o assunto da thumb, o Al Rayyan, né? O Al Rayyan que divulgou inclusive já aquele welcome, né? Boas-vindas ao técnico Arthur Jorge. E, segundo dizem, o próprio treinador teria indicado o jogador Gregore para o clube Qatari, tá? Então, nos próximos dias, deveremos ter aí o Al Rayyan fazendo uma investida. Prioridade, né? É uma proposta pelo Gregore. O Botafogo, por sua vez, só aceita iniciar as conversas a partir de 100 milhões de reais, uma informação do Thiago Franklin. O Al Rayyan, né? O novo clube do Arthur Jorge, só para a gente contextualizar, hoje é o 8º colocado do campeonato Qatari, sendo que lá são 12 equipes, ou seja, uma posição não muito confortável, o que nos leva à reflexão daquela questão toda, né, de projeto esportivo. Acho que não foi bem por aí, mas enfim, cada um, cada qual. Falando um pouco do Arthur Jorge, a nota que o Botafogo emitiu ontem, né, oficial, e que a gente estava esperando já, né, do desligamento do treinador Arthur Jorge, foi bastante fria, né? Foi bastante fria, foi o famoso, né, foi curta e grossa, né? Curta e grossa, agradecendo pelas conquistas do Brasileiro e da Libertadores, mas acho que demonstrou justamente o sentimento, né? A relação entre Botafogo e Arthur Jorge, que já tinha azedado há um bom tempo, né? Então, foi bem, como eu disse mesmo, curta e grossa, né? Não se esperava grandes declarações de amor. E aí a gente volta àquele ponto que eu tenho dito aí nos últimos dias, né? Arthur Jorge está na história do Botafogo, ninguém apaga isso, com todos os méritos, né? Conseguiu em 120 anos de clube 2 conquistas incríveis, né? Brasileiro e Libertadores, simultaneamente no mesmo ano, né? Um trabalho aí de 8, 9 meses, porém a maneira com que ele saiu causou esse desgaste, né? Ele pode ter suas razões, pode ser que ele em algum momento venha falar também, né? E a gente tem que ouvir o lado do treinador, mas certamente o Botafogo acabou, enfim, encerrando aí também esse capítulo, né? De uma forma bem fria, sem grandes, né? Como normalmente nessas notas tem boa sorte, né, no seu novo clube, ou boa sorte na continuação da sua carreira. Não teve nada disso.
em relação ao Arthur Jorge. Como diria meu amigo Carlos Renato, né? Ele falou, o Textor, da mesma forma que ele se apega, né, a alguns treinadores, como foi o caso do Luiz Castro, ele também desapega muito rápido, né? Desapega muito rápido e, enfim, não dá pra gente condenar o Textor nessa, já que houve esse ruído, realmente, né? Acho que faltou aquela conversa olho no olho, né? Ou que fosse por celular, que fosse de outra forma, mas faltou uma conversa e o Arthur Jorge acaba saindo, eu diria que, se não foi pelas portas dos fundos, né, também não foi pelas portas da frente. Houve realmente essa ruptura, né, de confiança. Mas enfim, vida que segue. Então o Gregori seria naturalmente uma indicação do próprio Arthur Jorge para o Al Rayyan. Vamos ver. Galera, estou recordando aqui o que a gente já tem falado há alguns dias. Então vamos lá. O Botafogo já fez propostas pelo goleiro Léo Link, do Atlético Paranaense. A primeira proposta foi negada pelo Petralha, presidente do Furacão. Jair já aceitou vir para o Botafogo, mas falta esse acerto entre o Botafogo e o Santos, porque além da grana, né, o Santos quer 3 jogadores do Botafogo, né? Bitelo, o Botafogo também fez a primeira proposta, também a primeira proposta negada pelo Dinamo Moscou, e fala-se, né, em 25 milhões de euros, que seria o desejo do clube russo pelo meia Bitelo, tá? O Botafogo fez contatos também, né, ou seja, sondagens, né, investigou a situação de jogadores para daí sim fazer uma proposta pelo Muniain, Luan Cândido, Marlon Gomes, tá? E também o Davi Ricardo. O Davi Ricardo, o Botafogo tem um concorrente agora pelo zagueiro do Ceará. O Chicago Fire, da Major League Soccer, também está interessado. O Ceará quer 2,5 milhões de dólares, né, pelo jogador. O Botafogo ofereceu metade, 1,2 milhões, e colocaria mais algum jogador ou alguns jogadores na transação. Vamos a ver, né? O passe do Davi Ricardo pertence 90% ao Vozão, Ceará, e 10% ao Fluminense do Piauí, o clube formador, né? O que faz também o Ceará, né, pensar, obviamente, numa venda do zagueiro, é que ele tem um contrato só até dezembro desse ano, 25, então também a hora de vender agora. Caso contrário, no meio do ano já vai poder assinar um pré-contrato aí, sem envolver grana. Uma outra notícia que veio agora do mundo árabe, né, o chamado mundo árabe, né, na verdade o mercado saudita, estaria de olho no nosso capitão Marlon Freitas, né? Então também está se falando aí que o Al-Shabaab, 6º colocado na Liga Saudita, fará uma proposta em breve pelo Marlon Freitas. O que a gente pode ver o lado positivo, galera, eu sei que tá muita gente aí nervosa. Meu Deus, se saiu o Gregori, se saiu o Marlon Freitas, Igor Jesus, Luiz Henrique já com os 2 pés fora do Botafogo. Hoje o Botafogo não tem um desespero por dinheiro, né, como era antigamente. Hoje o Botafogo não vai ser qualquer proposta que vai tirar, né, os jogadores, como eu acabei de falar. O Botafogo só começa a conversar sobre uma possível venda do Gregori a partir de 100 milhões de reais. Né? E caso algum desses jogadores, né, que são titulares, de fato saia, né, a reposição vai ocorrer. É só a gente ter calma e acreditar no projeto. Quem acreditou no projeto até aqui se deu bem, né? A gente sabe que o Textor tem um plano, galera. Vamos falar então aqui, para a gente fechar esse vídeo de hoje, falar aqui do treinador, né? André Jardine segue sendo o favorito para assumir o lugar do Arthur Jorge. A proposta já foi feita. Claro que tem algumas coisas que pesam contra a saída do treinador brasileiro de 45 anos lá do América do México. Primeira coisa, ele renovou o contrato recentemente com o clube mexicano, com um aumento salarial. E ele está fazendo uma história lá no futebol mexicano sem precedentes, tá? Mais ou menos como o Arthur Jorge fez aqui no Botafogo. Ele conquistou 3 campeonatos seguidos em 1 ano e meio. Aí você pergunta, como é que ele ganhou 3 campeonatos mexicanos em 1 ano e meio? Lá no México, como na maioria, né, dos países, eu diria que praticamente todos os países de língua espanhola, né, América do Sul, no caso do México, América do Norte,
eles têm, o ano deles é dividido em 2 campeonatos, Apertura e Clausura, né? Mas não funciona como primeiro e segundo turno, são campeonatos distintos. Então, pela primeira vez na história, um clube conquistou uma sequência de 3 campeonatos seguidos, né? Seguidos mesmo, então um tricampeonato mesmo autêntico, original, né? Então, obviamente que o Jardine tem a pretensão de tentar um tetracampeonato. É natural, isso está bem adaptado lá no México, tem um projeto sólido lá no México, mas obviamente ficou muito animado, né? E balançou, segundo o blog do Diogo Dantas do Globo, está muito balançado pela proposta do Alvinegro, que são salários ainda maiores, né? E também um projeto sólido de 2 anos de contrato aqui no Fogão. Tá? Então, outros nomes já estão descartados, tá? Tite, o Roger Machado, foram ali apenas, eu acho que até mais uma cortiça de fumaça mesmo, e o grande foco do Botafogo é o André Jardine, né? Vamos ver, né? O Botafogo precisa decidir logo, né? No caso, o Jardine tem que dar uma resposta. A gente não sabe qual foi o prazo aí estipulado pelo próprio John Textor. A conversa entre Textor e Jardine ocorreu no último dia do ano, dia 31 de dezembro, né? Então, hoje, dia 4, imagino que aí talvez até amanhã ou segunda-feira a gente tem um posicionamento, só que o Botafogo corre contra o tempo. Dia 14 de janeiro, daqui a 10 dias, reapresentação do time titular, né? E já no dia 2 de fevereiro temos a primeira das 7 decisões, dos 7 títulos possíveis do ano, né? Contra o Flamengo lá em Belém pela Supercopa do Brasil. Beleza? Galera, é isso, vai dar... Perdão, galera, a gripe pegou mesmo. É isso. Dê o seu like, dê a sua curtida, comenta aí embaixo. Se você não é inscrito e curtiu o canal, curtiu o conteúdo, se inscreva aqui no canal e vamos aguardar aí as próximas novidades. Tenho certeza. Pessoal, otimismo. Eu vejo uma galera comentando aí embaixo. Nossa, tá uma barca, todo mundo saindo, ninguém chega. Vão chegar, eu garanto a vocês que vão chegar. É que são negociações mesmo mais difíceis, já que o Botafogo está, né, cada vez aumentando mais o sarrafo. Então, trazer um jogador de alto nível exige um esforço também maior, inclusive financeiro. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Fogão pra cima sempre. Ótimo final de semana a todos.